Boa noite. Hoje é dia 1º de dezembro de 2019. Eu sou Adriana Martins e quero compartilhar uma mensagem com vocês. Eu acabei de chegar da igreja, um culto maravilhoso. Eu me congrego em uma igreja evangélica. E antes de eu compartilhar a mensagem, as pessoas às vezes têm o vício de linguagem, de confundir. Chegam assim para mim e dizem: você é crente? Crente todos nós somos. Um católico, um bandista, um... Ser crente é acreditar em algo, em alguma coisa. É porque eu esqueci as demais religiões, senão eu ia citar. Então, ser crente é acreditar ou crer em alguém ou em alguma coisa. Só que no vício de linguagem disse ser crente a uma pessoa que se congrega a uma igreja evangélica. Então, na verdade, crentes somos todos nós que acreditamos em algo, em alguma coisa. E aqui nós fechamos para os ensinamentos de crer em Deus. Eu te convido a acreditar em Deus, a confiar os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida a Deus, a confiar a tua família a Deus. E eu vou ler para você no livro contido na Bíblia, chamado Daniel, no capítulo 6, no versículo 23. Vou tomar aqui um pouco da mensagem que foi explanada nesta noite pelo meu pastor maravilhoso, Pedro Fernandes, e eu vou compartilhar com vocês. Que diz assim: o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Essa historinha bíblica, o nosso inverno aqui no estado do Pará. Eu estou suando de calor. Mas enfim, essa historinha que conta de Daniel através das pessoas invejosas, porque Daniel ele era um escravo que foi levado para uma terra estranha, e quando ele chegou nessa terra estranha, da onde ele foi tirado, tudo a que era ordenado para ele fazer, ele fazia com excelência. Sabe, a gente tem vários ensinamentos nessa passagem bíblica e nesse livro. E um deles Daniel não queria estar onde ele estava, mas Deus permitiu que ele estivesse lá. E ao invés de reclamar, que é o natural nosso do ser humano, nós reclamamos das dificuldades, reclamamos das responsabilidades que são colocadas para nós. Ao invés dele fazer isso, ele agradecia a Deus, e todas as tarefas que eram dadas a ele, ele fazia com excelência. E para aquelas outras pessoas que estavam simplesmente olhando ou achando que estavam fazendo melhor, começou a despertar inveja. Então essas pessoas procuraram fazer alguma coisa para destruir Daniel, e tramaram e fizeram com que o rei Dário mandasse prender ele em uma cova. E ele foi preso numa cova cheia de leões. E quando foi pela manhã, nessa passagem bíblica diz que ele passou a noite toda, e quando foi de manhã que tiraram Daniel, os leões não tinham atacado ele, porque conta a história que Deus o protegeu. Sabe, queridos, é assim quando a gente confia em Deus. E deve ter sido muito difícil para Daniel, porque ele era um ser humano como eu e você. É difícil certas situações que nós passamos na nossa vida. Viver com Deus, as pessoas às vezes dizem assim: isso é bobagem, isso é coisa de crente. Não, isso não é coisa de crente, não é coisa de evangélico. É nós, seres humanos, homens, mulheres, adolescentes, anciões, crianças. Porque quando Jesus morreu, em que ele disse naquele momento, eu acho que a maioria, 99,9% dos seres humanos já devem ter assistido ou ouvido falar da morte e da ressurreição de Jesus. E naquele momento em que ele diz: Pai, por que tu me abandonastes? Tudo está consumado. O Pai nunca o abandonou, porque o Pai se fez de filho e veio ao mundo para nos ensinar, para mostrar que era difícil viver aqui na terra. Mas se ele venceu, e é bíblico, nós iríamos vencer junto com ele. E quando ele disse que tudo estava consumado, ele morreu por mim e por você.
Não interessa se é negro, se é branco, se é asiático, se é brasileiro, se é estadunidense e assim sucessivamente. É por todos nós. É uma amizade com Deus. E nesse versículo a qual nós acabamos de ler, Daniel estava numa situação muito difícil. Ele fazia tudo certo, na medida do possível, porque todos nós, mesmo tentando fazer certo, nós vamos falhar em algum momento. Mas ele tentava cumprir todas as tarefas que lhe eram dadas. E simplesmente pelo fato, porque da janela do quarto dele, ele conversava com Deus 3 vezes ao dia. Ele tinha um momento dele de conversar com Deus. Ele não escondia de ninguém que ele amava Deus. Ele aproveitava as oportunidades para dizer: o meu Deus é grande. Esse Deus criador do céu e da terra, ele é maravilhoso. Eu estou usando as minhas palavras para interpretar como Daniel poderia dizer, como ele falava na época. Não era todo o tempo, sabe? Era nas atitudes dele. E quando ele tinha a oportunidade que o Espírito Santo lhe dava, ele dizia: o meu Deus pode. O meu Deus transforma. O meu Deus, ele realiza sonhos. O meu Deus, ele interpreta sonhos. Então, nessa oportunidade, ele crendo, às vezes nós somos levados a nossa fé a ser provada. Porque falar que eu acredito em Deus é uma coisa. No momento da dificuldade, no momento que recebemos a notícia que estamos passando por uma enfermidade, uma doença, no momento que talvez a perca de um relacionamento, no momento de uma dificuldade mesmo, seja ela uma quase falência para os empresários, e assim sucessivamente. Alguém te diz: olha, eu vi lá no departamento, no RH, que você vai ser demitido, e assim, aquelas más notícias. É claro que não rompante, como seres humanos, o nosso emocional rápido ele se abala, mas se nós confiarmos em Deus, nós vamos conversar com Ele e vamos pedir: Deus, eu estou com medo, mas eu quero trocar o medo pela fé. Eu quero trocar o medo que eu estou de perder, dessa doença, do tratamento que eu vou enfrentar, do período que eu vou ficar só, desse meu novo recomeço. Eu quero trocar o medo, eu quero vencer o medo pela fé que eu tenho no Senhor. Porque eu sei que o Senhor pode mudar esse quadro se o Senhor quiser, e eu acredito em Ti. Eu não sei quais são os seus planos e quais são os seus propósitos para que o Senhor me permita passar por isso. Mas eu te peço: Deus, me ajuda, fortalece a minha fé. É bíblico. Teve um certo momento que os discípulos falaram assim para Jesus: nós temos fé, mas nos ajuda, aumenta a nossa fé. Sabe, queridos, e foi isso que Daniel fez. Imagine-se aí, vamos conjecturar, Daniel fazendo tudo certinho, de repente um rei que se tornou amigo dele diz: poxa, eu vou ter que te mandar para a cova dos leões, porque eu vou ter que honrar aqui o que aconteceu. E colocaram lá, ainda falaram para ele: manda o teu Deus te proteger. E ao amanhecer, para espanto de todos, ele sai vivo, sem nem sequer um arranhão daquela cova de leões, onde tinham muitos animais, e nem tocaram nele. E na leitura em diante, que nós não lemos, mas você leia aí, livro de Daniel, capítulo 6, 23 em diante, diz que aqueles invejosos que conspiraram para poder prejudicar a vida de Daniel, que acreditou na proteção de Deus, quando ele sai ileso da cova dos leões, o rei dá uma ordem para colocar todos aqueles que tentaram prejudicar a Daniel dentro da cova dos leões. E diz a história que eles mal entraram e já foram despedaçados. Sabe, queridos, aí pode dizer assim: poxa, por que Deus não os protegeu? Porque Deus, ele é amor, mas ele também ele é justiça. Assim como um pai que tem vários filhos, aqui na terra, terreno, nós podemos ter. Eu sou de uma mãe que teve 9 filhos e 7 ela teve a oportunidade de criar, que 2 faleceram bem pequenininhas. Então, assim, há um tratamento diferente para cada filho, embora ela ame a todos. Mas há aquele que deu menos trabalho, aquele que foi mais obediente, aquele que era mais carinhoso e aquele que precisava ser corrigido. Eu fui uma. Então, queridos, com Deus não é diferente. Só que a diferença é: nós precisamos nos aproximar de Deus. E a história conta
que aquelas pessoas invejosas não queriam se aproximar de Deus, mas elas queriam destruir e prejudicar aqueles que amavam a Deus, simplesmente pelo fato deles amarem a Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz, quando eu falo a Bíblia diz, é que eu leio e eu entendo e eu pratico a minha fé em Deus, que foi inspirada. Claro, a Bíblia foi escrita por homens, mas eu acredito que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Como cada vídeo que eu vou gravar, eu converso com o Espírito Santo e digo, olha, Espírito Santo, que eu não venha pregar diretamente para alguém. Eu não vou usar o vídeo para jogar em direta para ninguém. Eu quero que o Senhor me use para falar com aqueles que vão ouvir. E eu não sei, eu peço para as pessoas compartilharem e vão propagando para abençoar vidas. Assim como mandam para mim vídeos que abençoam a minha vida. Em que eu digo, às vezes eu estou assim desanimada e vem um vídeo e através daquele vídeo Deus fala comigo. Eu digo, Espírito Santo, muito obrigada. Sabe, nós precisamos disso. A Bíblia nos ensina que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra. Ou seja, se nós estivermos unidos, o cordão de 3 dobras, nós estamos fortes, porque nós precisamos um do outro. E os invejosos acontece. Se você tem um sonho, se você estuda muito, se você se sobressai numa faculdade, se você sobressai com seus talentos no seu trabalho, se você sobressai como empresário, se você é muito bem sucedido no seu namoro com a sua namorada, ou vice-versa, no seu casamento, no seu noivado, vai de uma forma ou de outra atrair os bons olhares como os maus. E as pessoas invejosas, como nós falamos outra vez em outro vídeo, são aquelas que não são felizes com elas mesmas. São aquelas que não conseguem absolver ou desenvolver o seu talento e sentem inveja daqueles que conseguem. Ao invés de se achegarem a Deus e dizer, Deus, eu senti um sentimento tão ruim quando vi a alegria do meu irmão, da minha irmã, do meu tio, da minha prima, do meu colega de trabalho. Ao invés de eu me alegrar, eu senti uma inveja, eu queria estar naquele lugar. Senhor, eu tenho talento, mas aquilo que eu não sei fazer, então me ensina. Mas o invejoso, ele não faz isso. Ele tenta destruir aquele a qual ele acha que está sobressaindo e brilhando mais com ele. A Bíblia nos ensina, e é versículo bíblico, que o sol ele nasce para todos os seres humanos da face da terra. Ou seja, a oportunidade está para todos. Nós temos que lutar pela nossa oportunidade. Às vezes Deus extrai de nós talentos que nem nós sabemos. As dificuldades às vezes nos levam a tirar de nós substâncias de energia e força que nem nós sabíamos que seríamos capazes. É aí que nós vemos a mão de Deus agir em nós. Para isso, nós precisamos praticar a nossa fé. E o que é fé? É acreditar daquilo que nem vemos, daquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe. Jesus disse, felizes são aqueles que não me viram, mas acreditaram em mim. Porque vai chegar um dia, acreditando você ou não, que Jesus ele vai voltar. E ele diz que vai ter pessoas que vão dizer, Jesus, eu tô te vendo agora, o Senhor está aqui, poxa Jesus, que maravilhoso. E ele vai dizer, epa, parado ou parada aí, eu não te conheço. Aí essa pessoa vai dizer, mas como Jesus? E ele vai dizer esta frase, felizes foram aqueles que não me viram, mas acreditaram em mim. Veja Jesus com os olhos do teu coração. Deixa Jesus te abraçar. Deixa Jesus te proteger. Tem um livro na Bíblia chamado Hebreus que diz assim, que os anjos estão ao comando de Deus para nos proteger, nós seres humanos. Sabe, como um advogado, eu não entendo muito de lei, mas como eu tive algumas causas na justiça para adoção de uma das minhas filhas, que eu tenho 3 meninas, eu já falei isso em outros vídeos. Sou muito feliz. Uma das melhores coisas que Deus fez na minha vida foi me dar a oportunidade de ser mãe. E só não tenho mais devido às condições financeiras e o tempo. Mas se Deus quiser, eu tô aqui. Mas a questão acabei até me perdendo aqui do que eu ia falar. Então vamos continuar até eu me lembrar. Então, Deus ele nos dá oportunidades
para nós podermos ter aquilo que nós queremos na nossa vida, no nosso relacionamento, e assim vai sucessivamente. Lembrei. Então, quando nós não entendemos de lei, nós contratamos um advogado. E quando o advogado ele vai até um juiz, ele tem que estar respaldado sobre as leis para poder argumentar e assim convencer o juiz a dar ganho de causa para ele. Não é assim? Nós temos que estar respaldados com a lei para nós chegarmos diante de Deus e falar: Deus, está aqui. O Senhor disse que tudo que eu pedisse em nome de teu filho amado ao Senhor, o Senhor o faria. Mas é claro, eu não vou pedir o marido da vizinha, que Deus não vai me dar. Vamos ter prudência naquilo que nós vamos pedir. Até porque nem tudo que eu e você queremos, nós realmente precisamos. Mas tudo que Deus nos entrega, Ele sabe que nós precisamos, mesmo que nós não venhamos entender. Então, nós precisamos ler a nossa Bíblia. Tem hoje em dia a tecnologia, tem tantos vídeos, tem tantos ensinamentos maravilhosos. Eu espero que eu não troque o nome do padre Fábio de Mello, que eu sempre troco, Marcelo, Fábio de Mello, e do padre Alexandre, se eu não me engano. São maravilhosos os ensinamentos. Fala muito sobre família, sobre jovem, é algo descontraído e bom. Tem também o pastor Cláudio Duarte, que é maravilhoso os ensinamentos. Eles usam tanto o padre Fábio de Mello, quanto o padre Alexandre, como o pastor Cláudio Duarte, base bíblicas para nos ensinar a ter qualidade de vida e nos aproximarmos de Deus. Sabe, a Bíblia ensina tudo. Tudo que você quiser saber sobre sexo, sobre empresariado, sobre administração, sobre amizade com vizinho e vizinha, sobre preguiça, sobre tudo. A Bíblia ensina tudo. Então, quando eu vou conversar com Deus, eu tenho um argumento para conversar com essa grande autoridade. Eu vou dizer: Deus está aqui. E do livro de Hebreus, a qual eu estava falando, eu vou dizer: Deus, me guarda e me protege. Dê ordem aos teus anjos, como está escrito no livro de Hebreus, que eles estão ao teu comando para nos guardar e nos proteger. Eu te convido hoje a aprender a falar com Deus. Eu te convido a acreditar em Deus. Assista aquele filme A Cabana, é muito bacana. Um dia eu ouvi de uma pessoa que disse assim: eu não gosto do filme, do livro A Cabana, porque falou uma determinada coisa, que daí eu já vou entrar em uma outra religião, então é melhor deixar pra lá. Mas eu quero te dizer o seguinte: ele é muito maravilhoso. Ele fala da questão do perdão. E perdoar muitas vezes não é fácil. Aquilo que pode ser fácil para você perdoar, para mim pode ser muito difícil. E a Bíblia também ensina que no livro de Provérbios, o dom do perdão é dom de Deus. A gente tem que começar a praticar. E nesse filme A Cabana e no livro, há um grande ensinamento. E assista aquele filme também, Até o Último Homem. Às vezes Deus nos coloca em determinado lugar e nós não entendemos, parece que está dando tudo errado. E a gente pergunta para Deus: o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor me colocou nessa empresa? Por que o Senhor permitiu eu entrar nesse relacionamento? Por que o Senhor permitiu essa pessoa entrar na minha vida? Por que eu estou aqui nessa cidade? Por quê? E a gente não consegue entender. Qual é o teu propósito? Essa deve ser a pergunta. O que o Senhor deseja de mim neste lugar onde o Senhor me colocou, nessa história, nessa situação? É isso que mostra este filme. Deus, ele nos prepara. E nos momentos mais difíceis que a gente pensa que somos a pessoa mais insignificante, Deus, ele vai te usar como instrumento vivo para alcançar outras vidas. Esse Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jesus. E é isso que eu quero te mostrar. Eu sou falha, eu tenho defeitos, eu me aborreço. Às vezes eu estou irritada. Eu sou um ser humano como esses autores aqui. Eles eram pessoas como eu e você. Tinham falhas. Não há pessoa perfeita aqui na Bíblia, a não ser Jesus. Essas pessoas falharam. Mas Jesus, ele mostra, através da vida dessas pessoas, que assim como eles erraram, eles acertaram, Deus estava com eles, ele vai estar conosco.
eu te convido a aprender a falar com Deus. E outra coisa, para aquelas pessoas que foram ensinadas assim, entre no teu quarto, ou então dentro de um templo de oração e fique horas e horas lá, mesmo que você não tenha o que falar, fique lá. Não faça isso. Eu ouvi da missionária Joyce Meyer, que ela disse que ela foi falar com Deus e colocou no relógio, passou 15 minutos, ela já tinha falado tudo que ela tinha para falar. E tinham ensinado isso para ela, que era para ela passar horas e horas e horas. E Deus conversou com ela e disse, não, eu não lembro bem como foi que Deus falou para ela, mas eu vou lhe falar o que eu entendi do que Deus falou para ela. Ele quer uma conversa. Eu tenho amigas. E quando eu vou conversar com as minhas amigas, eu falo aquilo que eu preciso falar. Eu falo aquilo que eu desejo falar naquele momento. E quando eu tô muito ocupada, eu digo, tá bom, agora tá bom. Depois a gente se fala que eu tenho que trabalhar. Tá bom, deixa eu cuidar aqui que eu tenho que cozinhar agora. Deixa eu cuidar que eu vou pegar um ônibus que eu vou sair. E é assim com Deus. Seja objetivo com Deus. Fale para Deus aquilo que você necessita naquele momento. E muitas vezes não é pedição, é conversa, é diálogo, é o amigo, é Deus, o nosso protetor, o Criador do céu e da terra, aquele que te criou, que me criou no ventre da nossa mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele nos guarda e nos protege. Ele diz que até quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando ao nosso favor. Que amor lindo é esse que você está rejeitando? E se você não rejeita, parabéns para você. E aprenda a valorizar mais. Sabe, vamos falar com Deus. Vamos pedir, Deus, nos ajuda a te conhecer. Deus, nos ajuda a confiar no Senhor semelhante, porque nunca vai ser igual. Semelhante a Daniel confiou ao Senhor quando ele estava fazendo tudo certo. E mesmo assim foi colocado dentro da cova dos leões, mas o Senhor o protegeu. Deus, me ajuda, Senhor, a te honrar com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ter qualidade de vida. Me ajuda a valorizar a minha família. Me ajuda a valorizar, Senhor querido, meu trabalho. Me ajuda a valorizar a minha casa. E cuidado com os invejosos. Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso, que também é bíblico. Ele diz, olha, para aquelas pessoas que te perseguem, abençoa elas. Aí diz assim, eu abençoar aquela pessoa que me prejudica, aquela pessoa invejosa? Ele diz assim, quando você conversar comigo, diga, olha, Senhor, abençoa fulano de tal, que está me prejudicando no meu trabalho, mas essa pessoa está fazendo isso porque não é feliz. É uma pessoa invejosa, eu não sei quais são os problemas que ela enfrenta, mas cuida dela. Deus, Ele diz que Ele se agrada disso. E Ele vai nos abençoar. Sabe o que Deus vê? É aqui dentro, os nossos sentimentos. Não faça nada para aparecer alguém. Nós estamos em dezembro, um mês de muita solidariedade, onde muitas pessoas doam cestas básicas, onde muitas pessoas doam brinquedos para crianças, famílias que não têm um poder aquisitivo, que às vezes trabalham, mas não conseguem fazer isso para os seus filhos ou para eles mesmos. E às vezes as pessoas dão e querem aparecer, postam no Face que estão dando cestas básicas, expõem as pessoas, isso é ridículo. Expõe as pessoas que estão recebendo para mostrar que deram. Não faça isso. Sabe, queridos, aprenda a dar com uma mão e esconder com a outra. A Bíblia conta também que Deus, Ele vai nos abençoar em secreto. Ele vai nos honrar, porque os olhos de Deus estão bem atentos sobre nós. Então vamos abençoar vidas. Vamos ser solidários. Vamos falar com Deus. Vamos honrar a Deus com as nossas atitudes. Cada coisa boa que a gente faz, se nós fizermos, isso a minha pastora sempre dá uns ensinamentos, pastora Iolete Fernandes, que tudo que nós vamos fazer, e é bíblico, faça como se fosse ao Senhor, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Você sabia que quando você está ajudando alguém, você pode estar ajudando um anjo do Senhor? E quando você se negar, você pode estar se negando a ajudar a Deus? Ele não precisa da tua ajuda, mas como eu falei anteriormente, às vezes a nossa fé ela é provada.
Jesus disse certa vez aos discípulos assim: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive frio, me esquentaste. E assim ele vai falando. E os discípulos pararam e disseram: mas como? Nós alimentamos o Senhor? Nós esquentamos o Senhor? Mas quando foi isso? E ele responde serenamente: todo aquele que você alimentou era mim que você estava alimentando. Todo aquele que você cuidou era de mim que você estava cuidando. E a Bíblia também diz que as histórias bíblicas, elas se renovam a cada dia. Então, os ensinamentos daquela época é para nós colocarmos em prática hoje, na nossa vida diária, para termos qualidade de vida com Jesus. Escolha ter um relacionamento com Deus. Porque se você não tiver ter um relacionamento com Deus, você vai até conseguir viver. Mas o problema é quando você for tentado. Todos nós, seres humanos na face da terra, somos tentados. Jesus mostrou isso quando ele estava no deserto, jejuando, se preparando para o ministério dele. 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Satanás foi tentado lá. Eu não gosto de ouvir essa palavra Satanás, então tá bom, o chifrudo, o capiroto, o codinome que você quiser usar. Mas ele existe. E ele diz que Jesus foi tentado. E nós somos tentados também. Eu sempre costumo usar um ensinamento do desenho do Tom e Jerry, que o Tom queria maltratar o Jerry. Aí apareceu para ele uma figurinha de um gatinho do ladinho dele, vestidinho de anjinho, branquinho, aquela rodelinha em cima, e dizia assim: não, Tom, com aquela vozinha suave, não faz isso. Do outro lado apareceu um Tomzinho também, mas com uma roupinha vermelha, com um rabinho e com um chifrinho. Não existe assim, tá? Mas no desenho, né, apareceu e dizia: vai logo lá, faz. O que eu quero dizer? Que com a gente é a mesma coisa. O Espírito Santo está do lado dizendo: não faz, Adriana, não faz, não vai por aí, te acalma, não responde, não aceita, calma, isso vai te prejudicar, porque é bíblico. Deus é o Deus que sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Por isso que eu disse que nem tudo que nós queremos é bom para nós, mas o que Deus quer, mesmo que a gente não entenda, é bom. E do outro lado vai estar este aqui, que quer destruir os nossos sonhos, que quer que a gente se arrebente, que quer que a gente perca o emprego, perca os relacionamentos, entre em depressão, tente o desespero, chegue ao suicídio, e ele vai ficar tentando. Aí a decisão é minha e sua, porque é bíblico. Deus nos deu o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Porque se assim não fosse, nós não iríamos amar a Deus. Seríamos robôs que ficaríamos bitolados a uma ordem autoritária. E não é isso que Deus quer. Jesus me conquistou. Eu sou apaixonada por Jesus. Então nós temos que decidir que voz nós vamos escutar. Então, para eu poder decidir melhor que voz eu vou escutar, eu preciso me aproximar de Deus, para que no momento da tentação, a minha alma, que é onde nós guardamos os nossos sentimentos, consiga decidir de uma forma melhor por aquilo que Deus deseja para nós, porque Deus só deseja o melhor. E a outra força espiritual do mal não deseja o nosso melhor. Deseja a nossa destruição, a destruição da raça humana. E eu estou falando bem num plano espiritual para você. Acredite ou não, que o Espírito Santo te mostre isso com clareza, que ele abra a sua visão espiritual, a sua audição espiritual, que você possa ver e ouvir as maravilhas de Deus, mas que você possa também ver e ouvir aquilo que está por trás do que tenta nos enganar, para tentar nos destruir. Mas se nós nos aproximarmos de Deus, como fez Daniel, possamos até ser levados a situações difíceis. Mas Deus, ele vai nos proteger e ele vai nos dar vitória, porque a vontade dele é que nós sejamos vitoriosos. E por falar em vitória, bênção,